E aqui estou eu para falar de Meninas Malvadas, um musical, filme de 2024, que é baseado no musical da Broadway, que tem a assinatura da Tina Fey e que por sua vez é baseado no clássico de 2004, filme protagonizado por Lindsay Lohan e Rachel McAdams. Demorei para gravar esse vídeo porque eu, de certa forma, estava processando tudo que eu assisti. E eu confesso que eu fui pro cinema sem muitas expectativas. E não porque eu não gosto de musical. Eu sei que tem gente que tem ranço, tem ódio mortal de ver gente cantando a esmo nos cinemas enquanto lava a louça ou enquanto caminha pelo colégio. Talvez seja por causa de Glee que as pessoas têm tanto ranço de musical. Eu não consigo entender. Mas, enfim, Moulin Rouge é um dos melhores musicais da história. Chicago ganhou o Oscar de melhor filme sendo um musical. Então, eu gostaria de entender se Ryan Murphy traumatizou uma geração inteira. De qualquer forma, eu fui com o pé atrás para assistir esse filme porque quando eu descobri que Meninas Malvadas, na verdade, era a mesma história do filme de 2004, eu pensei, o que mais de diferente a Tina Fey pode me contar? Eu não posso duvidar do sangue de Tina Fey porque esta mulher é incrível. Ela, para quem não sabe, ela durante anos foi roteirista e também membro do elenco do Saturday Night Live, e foi justamente a relação com o SNL e com o Lorne Michaels, que é o produtor executivo do programa humorístico da NBC, que permitiram que ela fizesse Meninas Malvadas, que assinasse o roteiro de Meninas Malvadas, do original de 2004 e também desse de 2024, e que também entregasse para o mundo duas séries extraordinárias, que são 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt. Dito isso, fui eu pro cinema, feliz e satisfeito assistir Meninas Malvadas, o musical, e olha, o sangue de Tina Fey tem poder. Tina Fey, eu te amo, mulher, casa comigo, pede o divórcio e casa comigo, pelo amor de Deus. Porque assim, é a mesma história que nós já assistimos lá atrás, é o mesmo clássico, são a mesma estrutura de roteiro. Algumas coisas foram modificadas, algumas resoluções de alguns personagens foram modificadas, e aí tá o grande desafio do filme, talvez o principal spoiler do filme, porque para a maioria das pessoas que assistiram ao filme de 20 anos atrás não tem spoiler, é a mesma história. Para quem é das novas gerações e que tá vendo essa história pela primeira vez, aí sim, filme lotado de spoilers, eu não vou contar nenhum aqui, mas o grande spoiler do filme está no fato de que alguns personagens, algumas resoluções, decisões e conclusões de alguns personagens foram modificados para se ajustar aos novos tempos. Até porque esse filme, além do desafio de recontar uma história que é praticamente perfeita e quem assistiu ao primeiro filme entende que é um clássico instantâneo, ele tem o desafio de se comunicar com uma geração que consome tudo muito rápido, é mais imediatista e que tem uma nova forma de absorver os conteúdos que são entregues. Uma história que é contada em 2004 às vezes não funciona com a geração de 2024, porque a geração Z e a geração Millennial contam com características diferentes, enxergam o mundo de forma diferente e absorvem as coisas de outra forma. Então, recontar essa história é quase uma ousadia, mas na prática deu muito certo. O novo elenco agrega demais a história. E aí eu recomendo que aqueles, como que eu vou dizer, jovens há mais tempo, os maduros, aquela galera que está na meia-idade e aquele povo que assistiu ao filme original, que olhe para este filme como um novo filme. Tenta ver tudo do zero. Tenta não comparar os roteiros, tenta não comparar o elenco, tenta não comparar as atuações, que tudo vai dar certo. A experiência é muito divertida, as músicas são ótimas, o próprio roteiro é imersivo. Tina Fey tem a mão de contar esse tipo de história, e sempre com aquele humor mais ácido, mais sarcástico, aquela postura passivo-agressiva que a gente tanto gosta e que tanto deu certo nas outras produções que ela assinou, principalmente nas séries de TV. Então, Meninas Malvadas de 2024 é um filme necessário, pela trama principalmente. A Tina Fey volta a abordar o tema central que foi contado
no filme de 2004, que é essa segregação social dentro dos adolescentes, ou do grupo de adolescentes dentro dos colégios ao redor do mundo. Eu digo que não só os norte-americanos, no Brasil também existe essa segregação, que às vezes passa ao largo dos professores, dos pais, dos orientadores educacionais, e incrível como bullying, destruição de narrativa, assassinato de reputação, todos esses temas que estavam presentes no filme original e que voltam no filme musical de 2024, como eles ainda estão presentes não só no núcleo adolescente, e se bem que eu acho que essas novas gerações são um pouco mais empáticas, porque, por exemplo, eles valorizam pessoas e não tanto a questão de gênero, se bem que tem muito nerdola e idiota por aí, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas como esses assuntos ainda estão presentes e como eles passaram para a nossa geração, para a geração adulta que glorificou Meninas Malvadas como um filme excepcional, como uma história incrível em 2004. Parece que em 20 anos a gente não aprendeu nada e que essas segregações, divisões e que essas tentativas de assassinato da reputação alheia e de distorção de narrativa se fizeram presentes ao longo desse tempo todo, e que a internet, o advento das redes sociais, só piorou essa perspectiva. As redes sociais se tornaram uma ferramenta cada vez mais poderosa daquelas pessoas que querem atingir e afetar a outras pessoas. Sem falar que a gente tem hoje recursos como deepfakes, as postagens falsas, manipulações de vozes e vídeos, enfim, todas essas mecânicas que nas mãos erradas e nas mãos de mentes maliciosas e de códigos morais e éticos distorcidos podem resultar em verdadeiros desastres. Eu nem preciso ir muito longe nessa narrativa, porque vocês vivem no Brasil, vocês acompanham a internet brasileira, vocês sabem muito bem o que está acontecendo com várias pessoas que são alvos das distorções de narrativa alheia. Então, Meninas Malvadas de 2024 é um filme necessário, é um filme que realmente entrega a sua relevância mesmo depois de 20 anos. E Tina Fey, que trabalho excelente. É claro que a gente pode questionar o impacto da Regina George do presente em relação à Regina George original. É claro que muitas pessoas vão sentir falta do elenco original, se bem que outro spoiler que está nesse filme também envolve a questão do passado, presente e futuro, e aí a gente descobre que Tina Fey construiu um multiverso, porque de alguma forma o novo filme está inserido no universo do filme original. Então, mesmo olhando para essas perspectivas comparativas, o que eu acho um erro, eu entendo que Meninas Malvadas entrega mais do que você espera se você vai com expectativas totalmente zeradas. Recomendo que você assista ao filme numa boa, com a alma leve, sem pensar muito nos problemas e sem fazer muitas comparações com a obra original. Vai no cinema para se divertir e vai no cinema também para assimilar as lições que o filme deixa. Não é porque é um musical que ele é bobinho. Inclusive nas letras das músicas, a Tina Fey dá aquelas cutucadas, dá aquelas provocações para que as pessoas saiam do cinema refletindo sobre aquilo que assistiam. Dizem que quando a gente ouve uma música, a gente retém melhor aquilo que é dito. Inclusive, alguns estudos de Alzheimer falam sobre isso. Os pacientes que têm Alzheimer acabam lembrando mais das músicas, porque música é memória permanente no cérebro. Então, fica com os ouvidos e com a mente aberta para as músicas do musical Meninas Malvadas. Você pode aprender muita coisa importante, relevante e necessária para o mundo que nós vivemos hoje. E assim, não sei se a gente vai ter um remake do remake daqui a 20 anos. Eu particularmente espero que não, e acredito que Tina Fey não cometerá essa loucura, tanto que não cometeu a loucura de entregar uma continuação do filme original assinado por ela. Existe uma continuação de Meninas Malvadas que a gente prefere esquecer porque é um grande caça-níquel. De qualquer forma, eu espero que o novo filme ou o novo remake não aconteça, porque a gente, daqui a 20 anos, vai olhar para trás e pensar: bom, a gente aprendeu um pouquinho com as músicas que foram apresentadas naquele filme que era o remake de um clássico assinado por um roteirista incrível, interpretado por um elenco talentosíssimo
e em um tempo onde a gente precisava aprender essas lições. Pode assistir Meninas Malvadas sem maiores problemas quando chegar no streaming, provavelmente no Paramount Plus. Recomendo, e aliás, recomendo que você indique esse filme para o máximo de pessoas que precisam, principalmente das gerações mais novas e também das antigas, que precisam reaprender a não distorcer a narrativa alheia e não assassinar a reputação de ninguém. Essa coisa de ficar... o que eu vou dizer? Falar mal dos outros é um problema, tá? Fica a dica. Ainda mais agora, na era das redes sociais, das plataformas digitais. Tenta não falar mal do coleguinha. Uma hora outra coleguinha pode contar pra você, ou se não, compartilhar aquela mensagem que você mandou cheia de maldade ou de comentários depreciativos para outra pessoa, e aí o alvo da crítica recebe. E fique esperto para você que compartilhou, tá? Compartilhar conversa de WhatsApp dos outros é crime no Brasil. Fica a dica.